Existe um perigo nas convivências prolongadas que é permitir que a falha do outro, as limitações do outro ocupem um espaço tão grande na nossa atenção que a gente começa a substituir o indivíduo pelos seus defeitos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Jonathan Norato, sou terapeuta especializado no tratamento de ansiedade, tristeza, luto, emoções em gerais. E você está em mais um vídeo onde eu trago algumas das minhas meditações, algumas das minhas notas de bordo da minha navegação, seja elas através de observações clínicas dos atendimentos que eu realizo, ou dos meus materiais de estudo, ou também minha própria vida. Por que não? Eu a utilizo também como ferramenta de conhecimento para que eu possa auxiliar a mim e a vocês também. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que ele é de suma importância para todas as relações prolongadas. E isso normalmente se diz respeito às relações que nós possuímos, que são familiares, relacionamentos entre homens e marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, ou até mesmo relacionamentos que já são tão prolongados como às vezes você está num local de trabalho que você já convive com algumas pessoas há muito tempo. E a gente precisa levar uma atenção que é tomar o cuidado de que nós não podemos agora substituir e olhar para o outro indivíduo com um filtro das falhas que o outro comete, tá? Mas antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e também deixar um comentário. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho e a divulgação e o engajamento aqui do meu canal. Muito bem, vamos lá. Olha, quando a gente convive com uma pessoa num tempo mais prolongado, a gente começa a possibilidade de conhecer a totalidade do outro. Não é que a gente conhece o outro como por completo, porque afinal de contas a gente ainda temos nossa limitação, um espaço onde nós não acessamos no outro, né? A gente não consegue ler a mente do outro. Por mais que às vezes na relação ela é tão íntima, tão próxima, que a gente às vezes pode até deduzir o que o outro está pensando, a gente não lê ainda o que o outro está pensando. Mas em relações duradouras, longas, a gente conhece melhor a totalidade do outro do que qualquer outra pessoa que passa pela vida daquele indivíduo. E aí a gente consegue observar também as falhas e os defeitos. Afinal de contas, nós sabemos que todos nós somos mal inclinados, né? Nós temos uma tendência ao erro. Para quem é mais espirituoso, quem tem uma religião, vai atribuir isso à marca do pecado, às falhas. E na observação da vida, e você talvez não precisa de ser espirituoso para observar isso, você só vê a vida acontecendo, que você vai perceber que as pessoas erram, têm falhas, têm defeitos. Se você fizer uma observação mais humilde, você vai perceber que você também tem essas falhas, esses defeitos. E outra coisa muito importante é que nem todo mundo, aliás, melhor dizendo, não erra em tudo. Elas normalmente erra sempre nos mesmos trajetos. Ao navegar na vida, ela vai errar, às vezes, sempre no mesmo trajeto, tropeçar sempre naquela mesma pedra, se arranhar sempre naquele mesmo espinho. As coisas se repetem, tá? Então, coisas muito simples e banais, né? Às vezes o marido ele é um pouco mais desorganizado, então ele deixa sempre a toalha em cima da cama e te irrita, te mata de ervada, de tanto que você já falou sobre isso. Ou a tua esposa que já se habituou a reclamar e até coisas muito banais, coisas muito pequenas, ela reclama de tudo. Então, aquele defeito que está ali presente na pessoa é um defeito, é uma falha real, você a conhece porque você convive com ela. Então, você está vendo tudo dela. Você vê as virtudes, as qualidades, os bons hábitos e também você vê os vícios, o péssimo jeito de tratar alguma circunstância ou de se comportar diante de uma certa situação que não é agradável. Você conhece a totalidade daquele indivíduo. O problema é quando você passa essa percepção do defeito de forma, agora, não como é na realidade, mas de forma desproporcional. O que eu quero dizer? A sua atenção ela começa a ficar tão mais voltada para o defeito que você esquece o todo do indivíduo. Então, tá lá o seu marido, tua esposa, teus filhos, seus pais, eles são aquilo tudo. E eles têm uma quantidade de virtudes, qualidades, uma quantidade de adjetivos que você pode dar a eles, né? Sejam eles bons ou ruins,
E a atenção ela começa agora não mais olhar para aquilo que é de bom, aquilo que é virtuoso, ou se esquece, começa a olhar somente para o defeito. De repente, aquele defeito, de tanto você olhar para aquilo, aquele defeito começa a ganhar um tamanho, uma proporção muito maior do que de fato é. Quem nunca, por exemplo, estava com um calçado ou uma coceira numa certa posição da perna e você está usando uma calça e no calçado às vezes tinha uma pedra, né? Estava falando do calçado, mas tinha uma pedra, alguma coisa, algum incômodo e você não tinha condição de, naquele momento, resolver. Talvez era o cadarço que entrou numa parte entre o seu pé e o tênis que está te atrapalhando. Às vezes é uma coceira numa posição que não dá para você coçar naquele momento. E como aquele incômodo ele começa a ganhar tamanho e força quando você não pode resolvê-lo, né? E você fica tão atento ali, que aquilo parece que ganha proporções estratosféricas de tanto que aquilo começa a te incomodar. Do mesmo modo, funciona o que eu estou te falando para essa observação dos defeitos alheios, principalmente de quem é próximo de nós. Se você vai num local, num restaurante, e de repente uma pessoa ela te trata mal, ela é um pouco mais ríspida, mais grossa, ou ela de repente, você nem mal conhece aquela pessoa, você ignora aquilo por algum momento, pode até dar uma reclamada, mas aquilo não vai fazer tão mal. Daqui a pouco você sai daquele local, vai para outro lugar, ou você sai, vai para sua casa, acabou aquele dia, e aquilo não vai ficar te incomodando para todo sempre. Agora, o defeito, a falha que os indivíduos que estão ao seu redor sempre cometem, isso começa a ganhar espaço na sua atenção e exclui todos os outros, né? Quer uma observação? Faça um exercício, melhor dizendo, faça o seguinte, você vai observar daqui para frente, não precisa ser muito tempo, é só para você perceber. Observe daqui uns 7 dias observando isso, pratique isso, uma semana pelo menos. Como que você define quem está do seu lado? Quais são as palavras que primeiro surgem na sua cabeça, ou quando você vai falar sobre alguém, sobre ele, né? Sobre o que você diz sobre aquela pessoa? O meu marido. Meu marido ele é sempre desorganizado. Ele é desorganizado. Meu marido, ele, ele é parte dele quase, né? Ele é assim, é desse jeito, é assado. Minha esposa é reclamona. Minha esposa é chata. Não sei o quê. Para pensar como que você define os que estão ao seu lado. Como que você define o seu filho, a sua filha. Às vezes eu chamo muita atenção, às vezes, alguns pais, que, por exemplo, o filho ele tem alguma dificuldade com alguma coisa. E aí, de repente, o pai só solta assim: ele é pirracento. Caramba, a pirraça não acontece o 100% do momento da vida do indivíduo, daquela criança. Ele tá dormindo e ele não tá sendo pirracento naquele momento que ele tá dormindo. Mas é só naquele momento? Eu acho impossível uma criança ser pirracento 100% do tempo que ela tá acordada. Mas você define o seu filho, define quem você ama dessa forma. É um pirracento. Como se 100% do tempo fosse isso. Mesma coisa serve pro teu marido, pra tua esposa, pros seus, pra um colega de trabalho que você já convive há anos. E você sempre fica definindo aquele indivíduo desta forma, como se ele fosse daquele jeito. Bom, e como é que nós poderíamos sobrepor isso ou vencer? É o seguinte, amar mesmo, o amor verdadeiro, não é quando as coisas estão tudo bem, tá tudo certo, tá tudo em ordem, a sua vida tá 100%, o relacionamento tá perfeito, você complementa 100% o outro e o outro complementa 100% você. Não é só isso. O amor mesmo é quando você, diante desses desafios, você preserva a totalidade do outro. Isso aqui ele é essencial, quando você preserva a totalidade do outro. E o exercício que eu quero para dizer para você aqui não é algo muito gigante, é muito simples. É que de uns 7 dias para frente, né? Já pedi para você fazer a avaliação, mas que também você, ao reconhecer uma falha, que você se recorde também da virtude, ou daquilo que ele faz, o seu companheiro, sua companheira, seu filho faz de bem, o que é bom. Reforce isso, ao menos na sua atenção, ao menos na sua cabeça. Quer fazer uma conta melhor? Então, toda vez, uma conta ideal seria que daqui para frente,
Toda vez que você se recordasse de um defeito, falasse para si mesmo, nem não precisa ser da boca para fora, mas que você se recordasse de um defeito, uma falha, você faz o seguinte: lembre-se de duas virtudes, duas qualidades. Não importa se você repete as virtudes, não precisa ficar trocando de virtudes. É só se lembrar das virtudes. Então, toda vez que você fala assim que seu marido é desorganizado, lembra de que ele é um homem dedicado às vezes ao trabalho. Ele não se atrasa. Por mais que ele possa ser desorganizado dentro de casa, mas ele é um excelente profissional, dedicado no seu horário, ele não se atrasa ao serviço. Se você nunca viu ele, por exemplo, só porque está passando um pouquinho de mal, faltar o trabalho, ele nunca deixou de faltar com as coisas em casa. Então, isso são qualidades. É a mesma coisa para você, quando sua esposa for reclamando, mas se recorde da qualidade, às vezes, na cozinha, ou na capacidade que ela tem em ser uma governanta da casa, como que as coisas funcionam graças a ela, né? Eu posso dizer que tem muita coisa na minha casa, na minha vida, que não funciona se a minha esposa não organizar, e é ela que organiza, porque ela faz muito bem, é uma qualidade dela. Mesma coisa para os seus filhos, né? Então, o seu filho pode ser que haja com pirraça em algum momento, mas recorde duas qualidades, nossa, como que ele é capaz de entender coisas, como é que ele se lembra do dia que eu expliquei para ele como é que a formiga se alimenta, ou a qualidade de ser mais artístico, de gostar de uma pintura, de desenho, ou de cantar, de dançar, ou a força que possui, a habilidade motora. Pensa alguma qualidade que você conhece melhor do que ninguém, assim, porque você está próximo. Faça esse exercício. Você vai ver como que a percepção começa a ser curada, né? Vai curar na sua cabeça. E aí, não é o desejo maluco de tentar corrigir o indivíduo. Não, primeiro, eu quero que a única coisa que você faça é dar a atenção também para as qualidades que o outro possui. Porque dessa forma você vai começar a olhar para a totalidade do indivíduo que está diante da sua frente. Totalidade. Porque eu acho muito mais maduro isso, tá? Porque tem gente aí que às vezes no início de um relacionamento, tudo são borboletas dentro do estômago. Então o relacionamento era muito perfeito. Sabe por quê? Porque lá também estava desajustado. Lá no início do relacionamento, do namoro, do casamento, sei lá, quando vocês tiveram, também estava desajustado. Ah, mas como? Era tudo mil maravilhas? Estava desajustado porque você só observava as coisas boas, as virtudes. Você ignorava os defeitos que o outro tinha. Era desajustado também. Aí você passa por um momento mais de crise ou de amadurecimento, que é a palavra que eu gosto mais de utilizar, que é aquele momento já com mais desafios dentro da vida conjugal ou dentro da vida entre pais e filhos, assim, que é perceber as falhas. E também ser um auxiliador para que essas pessoas possam melhorar e sair das falhas, tanto as delas, quanto elas a te auxiliarem nas suas. E você vai percebendo essa maturidade. Só que se você manter um certo equilíbrio de olhar a qualidade e os defeitos, você vê quem? Você vê o todo, você está vendo de fato quem é a tua esposa, quem é teu marido, quem são seus filhos ou seus pais. Isso é a maravilha. Então, o exercício, a meditação é essa, né? A preocupação diante de relacionamentos mais duradouros, como que nós olhamos mais, às vezes, a nossa atenção vira voltada para o defeito do indivíduo, porque nós o conhecemos, e a gente se esquece da totalidade do indivíduo, inclusive as suas qualidades, as suas características. Às vezes características que não são nem boas nem ruins, apenas é uma característica natural. Então a gente se esquece disso. O exercício são os seguintes. Você vai avaliar como você define aqueles que estão próximos de você. Esse é o primeiro exercício. E o segundo exercício é toda vez que você se lembrar do defeito ou da falha da pessoa que está do seu lado, que te ama, que está próximo de você e que você ama também, que você se lembre de duas virtudes, duas qualidades, tá bom? Duas coisas que a pessoa faz de bem, ok? Combinado? Quero ver seu comentário aqui, ver se você vai fazer. Como eu disse, não deixe de se inscrever no canal, deixa um gostei, um comentário, compartilha para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso e até nossas próximas notas de bordo, as nossas reflexões. Um grande abraço, um beijo e tchau, tchau.